Olá, tudo bem? Se você tem acompanhado os nossos vídeos aqui no canal, você já deve ter aprendido que orações são frases construídas com verbos. Depois você aprendeu que orações subordinadas são aquelas orações que exercem funções sintáticas e, portanto, são dependentes das orações principais. E agora nós vamos transpassar mais um obstáculo, que será o estudo das orações subordinadas adjetivas. Na nossa aula, então, de língua portuguesa, sobre o assunto sintaxe do período composto, nós vamos, então, entrar no assunto orações subordinadas a adjetivas. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse vídeo e de outros materiais do canal, não deixe de curtir, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos nessa, então! Antes de entrarmos no assunto, vamos fazer uma análise sintática para abordarmos algumas noções preliminares sobre o assunto. Veja esta oração. Aliás, estas orações, porque isso aqui é um período composto. O vaso que é antigo será leiloado. Por que eu disse que aqui eu não tenho apenas uma oração, mas eu tenho duas orações e, portanto, período composto? Porque aqui eu tenho dois verbos. Tenho o verbo ser e tenho outro verbo ser também. Então, eu tenho duas orações. A primeira, o vaso será leiloado. E eu tenho aqui uma oração intercalada, que é antigo. Vou simplificar essa oração da seguinte maneira. O vaso antigo será leiloado. Vamos fazer a análise sintática dessa oração aqui, que é uma oração absoluta, porque tem apenas um verbo. O vaso antigo é o nosso sujeito. Será leiloado é o nosso predicado. Dentro do sujeito, qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante? É a palavra vaso. Então, aqui nós temos um sujeito simples que está girando em torno do núcleo vaso. A palavra antigo está qualificando este núcleo do sujeito, está acompanhando esse elemento nominal. Então, a sua função sintática é adjunto ad nominal, porque ele ocorre junto de uma palavra nominal. Isso a gente já estudou lá na análise sintática de período simples. Bem, eu peguei essa mesma oração, o vaso antigo será leiloado, e expandi para um período composto. O vaso que é antigo será leiloado. Qual a função sintática dessa oração que está destacada? Veja que é a mesma função sintática aqui desse adjunto adnominal. Está acompanhando uma palavra nominal e está acrescentando a essa palavra nominal uma qualidade, uma característica, no caso, ser antigo. Então, eu posso dizer que essa oração funciona como adjunto adnominal. Bom, se é uma oração que funciona como alguma coisa, eu já sei o seguinte, que essa aqui é uma oração subordinada, porque ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. Legal, a gente já sabe isso. E essa oração subordinada, ela é introduzida por um pronome relativo, que são aqueles pronomes que retomam as palavras nominais que foram colocadas antes deles. Veja só, o vaso que é antigo, esse que está retomando a palavra vaso, então ele é um pronome relativo, ok? Então perceba essa característica que ela é muito importante no estudo de hoje. Essa oração subordinada está sendo introduzida por um pronome relativo. Bom, a outra característica dessa oração subordinada é que ela exerce uma função sintática que é própria dos adjetivos, ou seja, ela funciona como um adjunto adnominal. Percebeu que ela está qualificando aqui um termo que é colocado antes dela? Então, essas duas características serão muito importantes para a gente identificar as orações subordinadas adjetivas. A oração subordinada adjetiva vai ter essa característica. Ela vai ser introduzida por pronome relativo e ela vai sempre exercer uma função sintática de adjetivo, ou seja, ela vai sempre adjetivar alguma palavra nominal que é colocada antes dela. Tudo bem?
Então, orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, guarde isso. Funcionam como adjunta de nominal de algum termo da oração principal, guarde isso também. E elas têm valor adjetivo. E por terem valor adjetivo, por isso que elas são orações subordinadas adjetivas. Veja o exemplo. As crianças, as quais estão felizes, irão para uma excursão. Veja, aqui nós temos o pronome relativo as quais, então atendemos aqui a primeira característica da oração subordinada adjetiva. Ela está funcionando como adjunta de nominal da palavra crianças. Eu poderia dizer as crianças felizes irão para uma excursão. E ela tem valor adjetivo. Perceba que ela está qualificando o termo crianças, que é o núcleo do sujeito aqui no nosso exemplo. Então, essa oração subordinada adjetiva atende essas três características. Outro exemplo. O livro, que estava muito velho, foi doado a um sebo. Vamos ver? O livro foi doado a um sebo. Legal, aqui eu tenho a oração principal. Que estava muito velho. Será que esse que é um pronome relativo? Sim, porque ele retoma a palavra livro. Então, ele é um pronome relativo. Muito bem. Será que ele funciona como adjunta de nominal do termo da oração principal? Sim, olha lá. Eu poderia dizer, o livro velho foi doado a um sebo. Então, essa oração inteira aqui, ela funciona como se fosse uma adjunta de nominal da palavra livro, que aqui é o núcleo do sujeito também. E ela tem valor adjetivo? Sim, ela está qualificando a palavra livre. Ela está, de alguma maneira, dizendo alguma informação ou característica desse termo da oração. Então, isso aqui também é uma oração subordinada adjetiva. Muito bem. Acabamos de ver, então, que as orações subordinadas adjetivas têm três características principais. Elas são introduzidas por pronomes relativos, elas vão funcionar como adjunta de nominal de algum termo da oração principal e elas vão ter valor adjetivo, ou seja, vão acrescentar qualidades, características, informações ou atributos, ok? Vamos continuar então. Preste muita atenção no que eu vou te explicar agora. Respira fundo e presta atenção. Compare essas duas orações aqui. Os contratos ilícitos serão investigados pela Polícia Federal. Os contratos ilícitos serão investigados pela Polícia Federal. Você consegue notar a diferença entre essa oração de cima e essa oração de baixo? Bem, a diferença é que a palavra ilícitos aqui não está virgulada e a palavra ilícitos aqui está virgulada, por isso que eu fiz uma pequena pausa na minha leitura. Agora vamos analisar se o uso dessas vírgulas aqui trouxe alguma diferença entre essas duas orações. Olha lá, os contratos ilícitos serão investigados. Agora aqui, os contratos ilícitos serão investigados. Você reparou uma coisa? Quando eu digo os contratos ilícitos serão investigados, eu quero dizer o seguinte, que apenas os contratos que forem considerados ilícitos serão investigados. Então, não são todos os contratos que serão investigados aqui, mas apenas os contratos que forem ilícitos. Então, aqui, como eu não usei vírgula, eu tenho uma ideia de restrição, de limitação do significado, porque apenas os contratos que forem ilícitos é que serão investigados. Muito bem. Agora, quando eu coloquei as vírgulas, veja o que acontece. Os contratos ilícitos serão investigados pela Polícia Federal. Nesse contexto, todos os contratos são ilícitos. Olha lá, os contratos ilícitos, ou seja, todos eles são ilícitos, serão investigados pela Polícia Federal. Então aqui eu já não tenho mais uma ideia de limitação. Eu tenho uma ideia de explicação, de acréscimo de informação em relação a todos os contratos. Então aqui eu tenho uma ideia mais restritiva e aqui eu não tenho uma ideia restritiva, eu tenho mais uma ideia explicativa, colocando uma informação sobre todos os elementos considerados. Vou dar outro exemplo para ver se você consegue identificar essa diferença. As peças defeituosas foram descartadas pela fábrica. Te pergunto, todas as peças foram descartadas pela fábrica ou apenas as peças defeituosas? Agora no segundo exemplo. As peças defeituosas
foram descartadas pela fábrica. Do jeito que eu estou lendo aqui com essa pausa, será que algumas peças apenas são defeituosas ou todas as peças consideradas são defeituosas? Percebeu a diferença? No primeiro exemplo, nós temos defeituosas sem vírgulas e, no segundo exemplo, nós temos o adjetivo defeituosas virgulado. Aqui, somente as peças com defeito é que serão descartadas. Olha lá, as peças defeituosas foram descartadas pela fábrica. Então, só as peças defeituosas, tudo bem? Novamente, a ideia de restrição. Agora, as peças defeituosas foram descartadas pela fábrica. Com essa pausa aqui, quais peças estão com defeito? Todas as peças consideradas. Então, aqui eu não tenho mais uma ideia de restrição, eu tenho uma ideia de explicação ou de um simples acréscimo de informação em relação a todas as peças. Esse conceito aqui de restrição e de explicação é muito importante para entender a classificação das orações subordinadas adjetivas. Vamos verificar por quê. Então, como classificar uma oração subordinada adjetiva? Bom, temos uns passos simples aqui a serem seguidos. Primeiro, identifique a oração subordinada adjetiva. Segundo, verifique se há pausa, ou seja, se há o uso de vírgula entre a oração subordinada e a oração principal. Mas vamos voltar ao passo 1. Identifique a oração subordinada adjetiva. Quais são as 3 características dela? Ela vai ser introduzida por pronome relativo. Ela vai ter aí geralmente a função de adjunta de nominal. E ela vai ter um caráter adjetivo, ou seja, vai qualificar ou dar alguma informação ou característica em relação a algum termo da oração principal. Lembrou disso? Beleza. Depois a gente vai ver se essa oração está virgulada ou não em relação à oração principal. E aí a gente vai classificar a oração adjetiva como restritiva ou como explicativa. Vamos aos exemplos. As pessoas que estiverem desatentas não... Desculpa, eu li errado aqui. As pessoas que estiveram desatentas não entenderam o palestrante. Então, olha lá. As pessoas que estiveram desatentas não entenderam o palestrante. Primeiro passo, vou identificar a oração subordinada adjetiva. Eu tenho o verbo estar e eu tenho o verbo entender. Eu sei que eu tenho 2 orações aqui nessa brincadeira. Vamos separar? Eu tenho uma oração. As pessoas não entenderam o palestrante. E eu tenho outra oração, que estiveram desatentas. Legal? Essa oração aqui está intercalada na outra oração. Tudo bem? Maravilha. Agora, nós vamos verificar se ela é uma oração subordinada adjetiva mesmo. Bom, esse que é um pronome relativo? Sim, porque ele retoma a palavra pessoas, então ele é um pronome relativo. Legal. Essa oração aqui funciona como uma adjunta de nominal da palavra pessoas? Sim, olha lá, eu poderia dizer as pessoas desatentas não entenderam o palestrante. Então, essa oração funciona como uma adjunta de nominal. Ela tem caráter adjetivo? Sim, porque essa oração está qualificando, está me colocando aqui uma informação sobre a palavra pessoas. Então, ela tem uma função, um caráter adjetivo. Então, ela atende todas as características de uma oração subordinada adjetiva. Maravilha! Agora eu vou para o passo 2. Será que tem pausa entre essa oração subordinada adjetiva e a oração principal? Não tem pausa, porque ela não está virgulada. Se ela não está virgulada, é simples. Ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas vamos entender por que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela é uma oração porque ela contém o verbo estar. Ela é subordinada porque ela exerce a função sintática de adjunta de nominal em relação à palavra pessoas que está na oração principal. Ela é adjetiva porque ela está acrescentando uma característica ou informação à palavra pessoas. E ela é restritiva porque, nesse contexto aqui, apenas as pessoas que estiveram desatentas não entenderam o palestrante. Não foram todas as pessoas que estavam na palestra que deixaram de entender o palestrante, mas sim apenas aquelas que estavam desatentas. Então, como ela não está virgulada,
ela tem esse caráter restritivo. Tudo bem? Agora vamos a outro exemplo. Esses veículos, os quais pertencem à prefeitura, precisam de conserto. Novamente, esses veículos, os quais pertencem à prefeitura, precisam de conserto. Maravilha. Vamos identificar a oração subordinada adjetiva. Bom, eu tenho aqui o verbo pertencer e eu tenho o verbo precisar. Então, eu tenho duas orações. A primeira oração é essa aqui, ó. Esses veículos precisam de conserto. A segunda oração é essa aqui, ó. Os quais pertencem à prefeitura. Eu acho que essa aqui é a nossa oração subordinada, então eu vou separar assim para ficar mais fácil de fazer a análise. Agora vamos ver se isso aqui é uma oração subordinada adjetiva mesmo. Os quais é um pronome relativo que retoma a palavra veículos. Quando eu digo os quais pertencem à prefeitura, eu tenho aqui uma ideia de uma característica, de uma qualidade da palavra veículos, né? Todos eles são pertencentes à prefeitura. Então, essa oração tem uma função de adjetivo, ela está acrescentando uma característica ou informação sobre essa palavra veículos. Então, eu sei que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva mesmo. Legal. Agora eu vou ver se tem pausas entre a oração principal e a oração subordinada. Ah, tem uma vírgula aqui e tem uma vírgula aqui também. Então, aqui tem uma pausa. Agora, eu vou classificar ela ou como restritiva ou como explicativa. Quando eu digo esses veículos, os quais pertencem à prefeitura, precisam de conserto, eu entendo que todos os veículos aqui nesse contexto pertencem à prefeitura. Então, eu não tenho uma ideia de restrição. Eu tenho apenas uma ideia de acréscimo de informação sobre a palavra veículos, porque todos eles possuem essa característica de pertencer à prefeitura. Logo, essa oração subordinada adjetiva aqui é do tipo explicativa. E aí, novamente, ela é uma oração porque tem o verbo pertencer. Ela é subordinada porque exerce função sintática em relação à oração principal. Ela é adjetiva porque ela confere uma característica a algum elemento da oração principal. E ela é explicativa e não restritiva porque ela está virgulada, ou seja, ela está falando de todos os elementos considerados aqui no contexto, acrescentando a esses elementos uma informação nova. Tudo bem? Percebeu a diferença entre restrição e explicação? Se você quiser decorar que a restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula, tudo bem. Decorar isso vai ajudar bastante para resolver alguns exercícios, mas não todos. O mais legal é entender porque aqui tem um caráter restritivo, né? Já que apenas alguns elementos têm essa característica, e por que aqui tem o caráter explicativo, já que todos os elementos têm essa mesma característica colocada na oração subordinada adjetiva. Beleza? Isso é muito útil em interpretação de texto, tá? Então, não é só fazer análise sintática para ficar falando bonito e decorando um monte de regra, mas para colocar isso em prática na hora de entender um texto, na hora de escrever uma redação, enfim, usar esse conhecimento para alguma coisa na prática. Vamos ao exercício. Identifique a alternativa que não contém uma oração subordinada adjetiva. Letra A. Todos os juristas afirmaram que o projeto era inconstitucional. Letra B. Há muitas plantas que são venenosas. Letra C. O Brasil, que é uma grande nação, tem uma população multiétnica. E letra D. As crianças cujos pais são atenciosos recebem carinho e afeto. Bom, pause o vídeo e tente responder corretamente o exercício. E aí, tentou fazer aí o exercício com atenção, lendo novamente o enunciado e tentando achar a alternativa que não contém oração subordinada adjetiva? Bem, se você respondeu que a alternativa A não tem oração subordinada adjetiva, parabéns, você acertou. Olha lá, todos os juristas afirmaram que o projeto era constitucional. Eu tenho aqui o verbo afirmar, eu tenho o verbo ser. Tá, então eu tenho duas orações. Todos os juristas afirmaram isto aqui, que o projeto era inconstitucional. Isso aqui é uma oração subordinada? Sim, mas é uma oração subordinada objetiva direta, porque ela é o objeto direto do verbo afirmar.
A gente estudou esse tipo de orações subordinadas substantivas no vídeo anterior. Nos demais exemplos, nós temos orações subordinadas adjetivas, que são introduzidas por pronomes relativos e qualificam algum termo que é citado antes delas. Olha lá, há muitas plantas que são venenosas. Então, aqui eu tenho uma oração introduzida por pronome relativo e que está qualificando um termo anterior. O Brasil, que é uma grande nação, tem uma população multiétnica. Aqui também eu tenho uma oração introduzida por pronome relativo que está qualificando o termo ao qual ela se refere. Na letra D, as crianças cujos pais são atenciosos recebem carinho e afeto. A gente já sabe que cujos é um pronome relativo. E aqui nós temos uma característica das crianças, né? Aquelas crianças cujos pais são atenciosos. Então, eu tenho também aqui uma oração subordinada adjetiva. A única alternativa que não tinha oração subordinada adjetiva era a letra A. Se você conseguiu entender isso aqui, parabéns. Mas se não, manda aí nos comentários ou me manda até um e-mail se você quiser, para que a gente possa discutir melhor essa questão e outras que você estiver com dificuldade, tá bom? Vamos prosseguir. E aí, confirmando a análise que eu acabei de fazer, né? Estão aqui destacadas as orações subordinadas adjetivas. Beleza? Maravilha, então. Vamos falar dos dois tipos de oração subordinada adjetiva. Primeiro, vamos falar da adjetiva restritiva, que é aquela que restringe ou limita a significação do termo antecedente. Olha o exemplo. Animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Então, só aqueles que se alimentam de carne é que são chamados de carnívoros, ok? Existem amigos os quais a gente nunca esquece. Perceba que eu não estou dizendo que a gente lembra de todos os amigos, mas existem amigos que a gente nunca esquece, né? Então, alguns amigos, né? Tem aqui um caráter restritivo. A casa onde moramos foi transformada numa creche. Eu estou falando apenas da casa onde moramos. Esse onde aqui é um pronome relativo que retoma a palavra casa. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva que não está virgulada, ou seja, ela está restringindo a informação que eu coloquei a respeito do elemento anterior e por isso ela é do tipo restritiva. Não se faz pausa entre a oração principal e a oração adjetiva restritiva. Como a gente não faz pausa, a gente também não usa vírgula neste caso. Agora, nas orações subordinadas adjetivas explicativas, nós vamos ter o acréscimo de uma qualidade ou informação, né, que vai explicar ou esclarecer o termo antecedente. Olha os exemplos. Dr. Onofre, que é meu chefe, solicitou-me um relatório. Percebeu que teve uma pausa aqui entre a oração principal e a oração subordinada? E que essa pausa está marcada pelas vírgulas? Ok. Então, como tem essa pausa e essa oração subordinada adjetiva apenas está acrescentando uma informação sobre o termo antecedente, ela é do tipo explicativa. O rapaz, o qual nascera rico, acabou na miséria. Então, olha lá, o rapaz acabou na miséria. Essa aqui é a minha oração principal. O qual nascera rico é uma oração do tipo adjetiva que está acrescentando aqui uma ideia sobre a palavra rapaz. Como ela está virgulada, ou seja, como houve uma pausa para fazer esse esclarecimento, ela é do tipo adjetiva explicativa. Ela tem amor aos filhos, a quem trata com muito carinho. Nesse contexto, ela é o sujeito, ela tem amor aos filhos, a quem é um pronome relativo que retoma a palavra filhos, e ela trata a eles, né, os filhos, com muito carinho. A todos os filhos. Então, eu estou acrescentando uma informação que é aplicada a todos os elementos filhos. Então, aqui não tem caráter restritivo, tem caráter explicativo. E olha a vírgula aqui. Então, houve uma pausa entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva. Portanto, ela é do tipo explicativa. As orações adjetivas explicativas são isoladas por pausas. Portanto, no caso delas, haverá o uso da vírgula. Esse exercício aqui é um pouco mais complexo e tem cara de exercício que é aplicado em concurso. Eu vou pedir para você pausar o vídeo,
ler com atenção, pegar papel e caneta, enfim. Tente resolver esse exercício aqui, colocando em prática tudo que a gente comentou até agora nessa aula, tá bom? Vou te dar 5 segundos para a pausa. Muito bem. Retomando então aqui a resolução do exercício. Considere os seguintes períodos. 1. As mesas que são de vidro serão postas no salão de festas. 2. As mesas que são de vidro serão postas no salão de festas. Bom, numa primeira leitura, a gente viu que se trata de orações muito parecidas, mas tem uma diferença entre entre o período 1 e o período 2. No período 1, essa oração intercalada não está virgulada. No período 2, essa oração intercalada ela está virgulada. Eu digo que ela é intercalada porque ela está sendo colocada no meio da outra oração, tudo bem? Então tem uma diferençazinha aqui entre 1 e 2. Agora vamos analisar as afirmativas e verificar qual é a correta. Letra A. Ambos os períodos contêm orações subordinadas substantivas. Letra B. O uso das vírgulas no período 2 altera a classificação da oração subordinada do período 1. Em 1, está implícito que todas as mesas são de vidro. Em 2, a oração entre vírgulas é introduzida por uma conjunção integrante. E aí, qual foi a resposta que você assinalou como correta? Se você respondeu que a B está correta, parabéns! O uso das vírgulas no período 2 altera a classificação da oração subordinada do período 1. Por quê? Quando eu digo as mesas que são de vidro serão postas no salão de festa, apenas as mesas que forem de vidro é que serão postas no salão. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora em 2, as mesas que são de vidro serão postas no salão. Aqui todas as mesas são de vidro. E como essa oração subordinada adjetiva está virgulada, ela é do tipo explicativa. Então em 1 ela era restritiva, e em 2 ela passa a ser explicativa. Então houve uma alteração da classificação da oração subordinada no período 2 em relação ao período 1. Por isso temos a letra B. As outras alternativas estão erradas. Você conseguiria explicar para si mesmo ou explicar para algum amigo, para alguma amiga, por que a A, a C e a D estão erradas? Tente fazer essa explicação. Se você tiver alguma dúvida, manda aí um comentário que a gente discute isso juntos, tá bom? Vamos prosseguir. Agora algumas observações sobre as orações adjetivas para terminar a nossa aula. Existem orações adjetivas iniciadas pelo pronome indefinido quem, não relacionado a qualquer termo antecedente. Então, isso aqui é um tipo muito específico de orações adjetivas. Ela não é introduzida por pronome relativo, mas ela pode ser introduzida pelo pronome indefinido quem, né? E não está relacionada a qualquer termo antecedente. Então, olha lá. Isabel ficou na memória de quem a conheceu. Admira o esforço de quem não desiste. Então, apenas as pessoas que conheceram Isabel mantiveram a lembrança de Isabel na memória. Apenas as pessoas que não desistem merecem a minha admiração pelo seu esforço. Então, aqui eu tenho uma ideia de orações subordinadas adjetivas restritivas, embora esse quem não seja um pronome relativo, tudo bem? Então, é um caso bem específico de orações subordinadas adjetivas restritivas. Isso acontece porque as classificações adotadas na norma gramatical, na nomenclatura gramatical brasileira, não prevêem todos os casos possíveis, né, de construções de orações de períodos compostos. Então, esse tipo de oração ficou classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Mas não se preocupe, numa prova, num exercício, num concurso, você não irá se deparar com esse tipo de oração com muita frequência nas questões, tá bom? Mais uma observação sobre as orações adjetivas. Existem também as orações adjetivas introduzidas pela palavra como, que vai dar uma ideia de relativização em relação à maneira ou ao modo pelo qual uma coisa é feita. Vamos aos exemplos. Conheço o modo como eles trabalham. Não concordo com o jeito como ele vive. Então, estou apenas me referindo ao modo como eles trabalham, estou apenas não concordando com o jeito ou com a maneira como alguém vive. Isso aqui também são tipos
de orações subordinadas adjetivas restritivas, mas elas são introduzidas pelo advérbio relativo como, que está relativizando o modo, o jeito, a maneira como algo acontece, tudo bem? Isso aqui também é um tipo bem específico de oração subordinada adjetiva que não é muito frequente em concursos, tá bom? Até porque tem muita gente aí, tem muito professor de português, com todo respeito aos meus colegas, que desconhece ou não está familiarizado com esse tipo de oração adjetiva introduzida pelo advérbio relativo como, tá bom? Então não tem muita questão elaborada com esse tipo de construção. Mas isso aqui é só para você conhecer que a classificação das orações subordinadas adjetivas é fácil. Se ela não está virgulada, ela é restritiva, e se ela está virgulada, ela é explicativa. Pronto. Bem, para terminarmos essa aula, eu vou te dar um pouquinho mais de trabalho para que você possa realizar o exercício e assim garantir que os conhecimentos que foram colocados aqui sejam postos em prática, sejam agora aplicados para resolver de uma maneira bem tranquila essa proposta. Considerando as orações subordinadas adjetivas sublinhadas, marque R para as restritivas e E para as explicativas. Isso aqui é muito comum cair em prova, né? Então, presta atenção. Eu já sublinhei as orações subordinadas adjetivas para você. O seu trabalho é colocar R quando elas forem restritivas e E quando elas forem explicativas. Então, olha lá. Eu vou te dar 5 segundos, pause o vídeo, resolva o exercício e aí a gente comenta a resolução daqui a pouco, tá bom? Vamos lá então. Beleza, exercício tranquilo, né? Espero que você tenha achado fácil. Bom, como muitas verduras, as quais são ótimas fontes de nutrientes. Então, eu tenho aqui a oração subordinada adjetiva, as quais são ótimas fontes de nutrientes. Ela é introduzida pelo pronome relativo às quais, que retoma verduras. E ela está virgulada, ela está separada da oração principal por vírgula. Então, ela é do tipo explicativa. Tudo bem? Eu estou dizendo aqui nesse contexto que todas as verduras são ótimas fontes de nutrientes. Então, aqui eu tenho um caráter explicativo e não restritivo. Na próxima, quero me livrar das roupas que não uso mais. Bom, aqui eu tenho a oração subordinada adjetiva que não uso mais, introduzida pelo pronome relativo que retoma a palavra roupas. Eu quero me livrar de todas as roupas? Não, apenas daquelas que eu não uso mais. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. E por ela ser restritiva, não tem vírgula entre a oração principal e a subordinada. Próxima oração aqui, próximo período composto. Alunos estudiosos, os quais são esforçados, participam das aulas. Então, olha lá. Eu tenho a oração subordinada adjetiva, introduzida pelo pronome relativo os quais, que retoma a palavra estudiosos, e a pausa entre a oração principal e a oração subordinada. Nesse contexto, todos os alunos estudiosos, na minha opinião, são esforçados. Ou seja, eu tenho aqui um caráter explicativo ou restritivo? Eu tenho um caráter explicativo. Então, essa oração subordinada adjetiva é explicativa. Próximo período. A Constituição, que é a lei maior do país, prevê direitos e garantias. Joia. Então, a Constituição prevê direitos e garantias, a nossa oração principal. Que é a lei maior do país é a nossa oração subordinada adjetiva, porque o que é um pronome relativo que retoma Constituição. E aí perceba que tem vírgula aqui, né? Então, essa oração subordinada adjetiva é explicativa também. E a última. Pedra que rola não cria limo. Todas as pedras não criam limo? Não, apenas a pedra que rola. Tudo bem? A pedra que rola, que não para no lugar, não cria limo. Então, eu estou restringindo aqui a ideia dessa oração subordinada adjetivo a apenas um tipo de pedra. E como não tem vírgula entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva, ela é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Legal, né? Não sei se você percebeu, mas só tem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Ou elas são restritivas ou são explicativas. Então, bem fácil de fazer essa classificação. No próximo vídeo, e eu espero você no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Elas são um pouquinho mais complexas,
Mas se você tem acompanhado as aulas até agora, você vai tirar de letra a classificação desse tipo de orações subordinadas, tá bom? E agora, vamos respirar fundo. Acabou a aula. E, para concluir o nosso trabalho de hoje, vamos apenas fazer um resumo, uma retomada dos pontos principais que foram discutidos aqui na nossa aula de hoje. Hoje, nós falamos sobre orações subordinadas adjetivas. Você lembra quais são as características principais desse tipo de oração subordinada, das adjetivas? Bem, se você prestou atenção, você vai lembrar que elas funcionam como adjetivos, que elas vão ser introduzidas por pronomes relativos, que são aqueles pronomes que retomam o termo anterior da oração principal, e que elas vão ter a função sintática de adjuntos adnominais desses termos que elas retomam por meio dos pronomes relativos, né? Então elas vão ter esse caráter de acrescentar uma explicação, uma característica, uma informação sobre o termo aos quais elas se referem. E aí, como que as orações subordinadas adjetivas podem ser classificadas? Lembre-se que tem aquelas que são virguladas e aquelas que não são virguladas, né? Algumas restringem o caráter adjetivo que elas colocam no contexto e outras apenas acrescentam uma informação. Então eu tenho apenas dois tipos de classificação de orações subordinadas adjetivas. Elas podem ser restritivas ou explicativas. Lembrando que as restritivas não são virguladas e as explicativas sim. A gente faz uma pausa para fazer uma breve explicação para colocar uma informação que se aplica a todos os elementos considerados, ok? Então concluímos aqui mais um estudo de orações subordinadas, no caso das orações subordinadas a adjetivos. Você está merecendo uma pausa, está merecendo um belo café, um copo de Coca-Cola, enfim, né, um chocolate quente se tiver frio, ou uma água de coco se estiver com calor. Você está merecendo agora um prêmio por ter prestado atenção e acompanhado essa aula até o final. Se você gostou da nossa explicação e do nosso trabalho, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas. E aí eu te espero no nosso próximo vídeo para estudarmos as orações subordinadas adverbiais, ok? Um forte abraço, bons estudos, bom trabalho e muito sucesso para você!